Informação direto de Brasília. Hoje o presidente Lula fez a primeira reunião ministerial do ano. Se o encontro com os ministros, você vê aí nas imagens em Brasília, teve direito a resultados do governo, também cobranças, pedidos do presidente, alfinetada em Bolsonaro e, claro, toda a repercussão. Ponto a ponto, a gente vai contar essa história para você a partir de agora no Ciência Política. O ministro Rui Costa está ali nas imagens ao lado do presidente Lula, foi o responsável por trazer números de resultados desse primeiro ano, os primeiros 13 meses do governo do presidente Lula. Então, vamos aos números. Começando, destacando para você a apresentação dos dados relacionados ao salário mínimo. 3 eixos foram destacados nesta reunião. O primeiro deles, salário mínimo. Este gráfico, inclusive, foi apresentado na reunião. Aí é uma relação entre o reajuste do mínimo e a inflação marcada naquele mês de 2017 a 2023. Em 2017, por exemplo, o aumento do salário mínimo correspondeu a 100% da inflação, corrigiu a inflação do ano, não teve aumento real. Em 2018, 99%. A inflação ficou, então, acima do que foi corrigido com relação ao salário mínimo. Em 2019, 99,8%. Em 2020, teve um pequeno aumento real, 100,8%. Ou seja, a inflação marcou 100, o reajuste foi um pouco a mais, 100,8. Em 2021, 97,5, ficou bem distante da realidade da inflação, houve uma perda real do assalariado com relação ao reajuste. Em 2022, 98,1%, e aí em 2023, primeiro ano de Lula 3, o reajuste foi de 102,1%. Foi um reajuste maior desde o Plano Real em 1995, ou seja, um aumento significativo no salário mínimo. Outro ponto destacado foi a taxa de desemprego no país. No último ano, como é que ficou o desemprego no Brasil? A gente tem os dados também apresentados na reunião ministerial de hoje. Os dados são os seguintes: taxa de desemprego em 2017 era de 13,9%, 2019 11,1%, 2021 14,9% e fechou 2023 com 7,8% de desempregados. É o menor índice desde 2015. Outro dado importante apresentado na reunião. Por fim, dentre esses 3 principais eixos apresentados pelo ministro Rui Costa, tem o Bolsa Família. O valor médio pago às famílias saiu de R$ 224 em 2021. Em 2022, a gente lembra, teve um aumento expressivo dado pelo ex-presidente Bolsonaro, dentro daquele contexto de reeleição, foi para R$ 607,1 e agora o valor médio é de R$ 180,6, uma alta de 12%. E o número de pessoas atendidas, de famílias, fala-se muito em cortes. Os números são os seguintes: em 2021, 43,5 milhões, 2022, 55,2 e agora 55,7. É, portanto, o maior Bolsa Família de todos os tempos, com o maior valor médio pago, R$ 680, e o maior número de famílias recebendo, 55,7 milhões. E aí, Cíntia, por que esses dados positivos, os 3, expressivos para o governo, não estão correspondendo na avaliação do governo, que na última pesquisa teve uma redução? Ananias, eu acho que é o seguinte, e curioso, né? Nenhum desses dados aí, o presidente sempre fala sobre os 2 primeiros, né? E ele ainda falou também da isenção do imposto de renda, ele disse que isso era uma coisa importante. Nenhum desses é da pasta da saúde, né? Mas depois você vai falar sobre Sim. isso, eu já estou deixando registrado que a Anísia é o bode expiatório da vez. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, nenhum desses dados aí
né, tem a ver com a matemática, mas tem a ver com a vida das pessoas. Chega até as pessoas. Por que que não chega até as pessoas? No meu ponto de vista, e analisando da questão da comunicação, que foi mencionada na reunião, eu vejo o seguinte: o presidente Lula, o grande inimigo do governo Lula está dentro do governo Lula. O grande adversário do governo Lula está dentro do governo Lula. Toda vez que a gente ouve uma informação sobre vai ter uma reforma ministerial, no começo da reunião ele já desfez, dizendo que praticamente que não ia acontecer. Essa informação ela veio de dentro do Planalto, ela não veio de fora do Planalto. Não foram os bolsonaristas, não foi o Ciro Nogueira, que é o crítico das redes sociais, não foi o Fábio Van Garten, foi lá de dentro, do núcleo próximo ao presidente da República. Tem 2 ministros que são fornecedores de informações para os jornalistas. Ok? Beleza. É lá de dentro que sai todo esse processo de fritura dos ministros. Isso é péssimo e isso alimentou o governo Lula durante o ano passado inteiro. Não teve praticamente nenhum mês de sossego. Então, a gente viu que está dentro do governo. A outra questão que faz reduzir a popularidade do presidente é a língua do presidente. É o que ele fala. São declarações que acabam sendo questionadas, contestadas, declarações controvérsias. E, por fim, para chegar nesses dados aí, o governo Lula continua fazendo comunicação como se em 2002 ainda tivesse, quando o presidente Lula ganhou a eleição pela primeira vez. É uma comunicação que ela é baseada num formato de Brasil e numa sociedade que ela não existe mais. Essa sociedade, ela mudou, as demandas são outras. E eu não vou só falar de rede social. A gente tem que mencionar que existem as redes sociais, sim, mas não é só por causa disso. A sociedade, ela mudou como um todo. Os próprios veículos de comunicação também mudaram. A comunicação do presidente, ela é 100% centralizada na mídia sudestina, nos grandes veículos de comunicação. Qualquer veículo de comunicação do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, que tentar uma informação específica sobre o seu estado, encontra uma certa dificuldade, porque não tem esse setor, ela não está setorizada. No começo, eles diziam que tinha lá na comunicação presidencial alguém que falaria com a mídia regional, mas essa pessoa praticamente não tem atuação nenhuma. Aí o que acontece? Prevalece a narrativa do Sudeste. E a narrativa do Sudeste é uma narrativa que é sempre contrária ao governo e que não vai utilizar esses números de maneira a colocá-los na vida das pessoas, porque não é essa a linha editorial dos grandes jornais. E o governo continua insistindo nessa tecla, ao invés de quebrar essa hegemonia, ao invés de, por exemplo, facilitar o acesso de dados. Eu vou citar só um número, que é o mais recente, que é aquele dado do Instituto Fome Zero, de que 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil. Que coisa impressionante, é um país, né? 13 milhões de pessoas é um país, é a população de um país. 13 milhões de pessoas é o Uruguai. Deixaram de passar fome no Brasil. Que coisa incrível. Procura quantas pessoas estavam no Piauí, se você encontra. Eu desafio. Procure no site do MDS, procure nos veículos que são disponibilizados. Aí você pode requerer através da lei de transparência. Pode. Mas isso é facilitar a comunicação? Não é facilitar a comunicação. Então você joga, despeja aqueles dados, fica aquilo ali, não vai estar no dia a dia das pessoas. As pessoas acham que é mesmo uma obrigação do governo, e hoje a forma de pensar é essa. E ainda tem uma outra coisa que é um agravante, é que os alimentos são realmente muito caros. Então, ninguém está aí para ficar aplaudindo dados do governo, porque eles não estão sendo inseridos da forma correta, não estão sendo comunicados. E aí, dentro dessa